Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite oficial a todos. Então acho que todos aqui me conhecem, né? Sou o professor William, apesar de ainda não ter dado aula para vocês, acho que todos já me viram aí no campus. Então começando esse semestre acadêmico, agora finalmente com vocês, né, dando aula. Espero que seja muito proveitoso esse semestre. Eu sou uma pessoa muito aberta a ouvir dúvidas, críticas. A gente vai quero que vocês me deem um feedback constante, né, de como vai sendo esse nosso processo de aprendizagem remoto agora. E vamos começar já, né, com aula, vamos começar com um pouco de conteúdo. Essa disciplina controle enológico em vazamento, ela é muito pensada e muito focada em uma análise ampla de como manter o processo sob o controle de você, sob o controle do enólogo, para que as coisas ocorram conforme o planejamento pessoal de vocês, onde não ocorra contaminações, não ocorram reações indesejadas. E, por fim, a preparação desse vinho para o envasamento. Então, ele acaba tendo uma análise bem ampla de toda a cadeia de produção. Da onde eu tiro o conteúdo que eu vou disponibilizando para vocês. Então, uma revisão dos livros que são a base da onde eu monto as aulas, né, que eu disponibilizo. O mais acessível, o mais fácil, né, o livro do Giovanni Niemann Freud. Acredito que todos tenham, os que não têm, né, procurem providenciar, que ele acaba sendo um básico com muita coisa bacana. Um mais pequenininho, curtinho, com coisas bem legais também. Algumas coisas eu tiro dele também, é bem interessante esse livro aqui. E um que eu adoro, que eu quero que vocês tenham ainda sempre que possível, esse livro aqui em espanhol, que para mim é o melhor livro para elaborar vinho tinto. Ele é muito prático, muito de fácil leitura, interpretação, especialmente para entender a estabilidade dos compostos fenólicos de vinho tinto. Então esse livro é muito bom. Um que também é bem legal de vocês terem, na medida do possível também procurem ter, que é o Enologia Prática. Ele tem muitas coisas associadas ao dia a dia de vinícola, especialmente na questão que envolve maquinário. É bem legal esse livro também. E uns mais maiorzinhos, aí é livro mais acadêmico, especialmente esses aqui são mais acadêmicos. São bons, eu tenho eles também, são muito bons, só que são um pouco mais caros esses aqui. E esse aqui que é eu acho, ao meu ver, o mais completo que tem hoje no mercado de enologia, que é o Tratado de Enologia do Togores. Ele também tem um de viticultura, eu acho hoje a publicação mais completa que tem de vinho. Então, se um dia vocês puderem ter, adquiram. Tem e-book dele também, para quem se sente mais à vontade, fica até mais barato no e-book. Ou físico, né? O físico é um pouco mais caro, mas também dá para usar. Gente, como vai funcionar, né, esse nosso semestre acadêmico? Então, vamos aproveitar para explicar, né, como que eu trabalho, como eu trabalhei os semestres passados e funcionou. Tive um bom retorno da turma. Então, vamos ter encontros assíncronos e síncronos. A preferência é de aula gravada, é de aula assíncrona. Isso em função da pesquisa que foi feita com vocês, onde a preferência foi aula assíncrona. E foi muito relatado a questão de, no ambiente familiar, às vezes vocês não conseguiam se dedicar no horário específico, por conta de não ter computador. O computador é compartilhado com outras pessoas, muitos pais estão ajudando os filhos em aula online, outros da questão do trabalho. Então, a preferência para facilitar um pouco é a aula síncrona, aula gravada. Eu vou disponibilizar o link no Moodle. Esse link vai direto num vídeo no YouTube, e fica esse vídeo disponível no YouTube. Eu não tiro o vídeo, podem ver, rever quantas vezes quiserem. O vídeo da aula vai estar sempre no YouTube. Porém, eu sempre fico aberto a gente fazer encontros síncronos, especialmente para retirar dúvidas, reforçar algum ponto que não foi abordado da forma que vocês acharam adequada na aula gravada. Então, vão ter os dois, mas a preferência é realmente para a aula gravada. Como vai funcionar isso? É um tópico semanal, vai ser disponibilizado ali no Moodle. Então, cada semana um tópico é abordado. Esse tópico é liberado no dia
que ocorreria aula presencial. Então, hoje, segunda-feira, vai ser disponibilizado o tópico dessa semana, e na próxima segunda-feira mais um tópico, e assim até encerrar o nosso semestre acadêmico. Como é feita a questão da avaliação? Então, existem algumas atividades semanais, algumas semanas sim, outras não, atividades mais curtas, mais rápidas. Lembrando que as atividades, elas também contam presença. E eu costumo abrir para fazer em dupla as atividades semanais, mas eu explico no tópico, né, se vai ser em dupla ou individual. E existe uma atividade principal de avaliação, aquela que tem um peso maior na nota de vocês, que é a apresentação de um seminário. Então, vocês vão escolher a plataforma e vão apresentar um seminário para os demais colegas. Vai ser em dupla, então vocês já podem formar as duplas de vocês, né? Depois ali colocar no fórum qual é a dupla, né? E para já ir se organizando de antemão dessa avaliação principal. Funcionou super bem no semestre passado, não tive problema nenhum, os alunos apresentaram, conseguiram apresentar, e eu acredito que com vocês também não vai ter dificuldade, né, de vocês realizarem essa apresentação. Qual que é o conteúdo, né? E um pouquinho do que a gente pretende abordar nesse semestre acadêmico, essa preparação do vinho para invase e todo o controle. Então, o tópico de hoje, né, vamos abordar um pouco da colheita e do recebimento. Abordaremos enzimas, uma forma com uma sintonia fina melhor de corrigir o SO2 do vinho, que é através da forma molecular dele. Vamos abordar isso aqui. E vamos destinar um tempo bacana para conhecer as contaminações do vinho, quais são as doenças que atingem o vinho pronto, os micro-organismos, os desvios organolépticos e desvios que podem ocorrer durante todo o processo, e a limpeza vinícola. Depois vamos entrar um pouquinho na questão de preparar o vinho para invase, isso envolve correção de acidez, de estrutura e de adstringência. E aqui também, já preparando o vinho para o invase, isso envolve a estabilização tartárica, a estabilização proteica e a estabilização fenólica. Eu não sei se a gente vai conseguir abordar a fenólica da forma como eu penso nesse semestre. Caso eu não consiga, a gente continua no próximo, porque provavelmente eu vou continuar dando aula para vocês no próximo semestre acadêmico. Proposta de seminário dessa avaliação principal, então é em duplas. Vocês vão escolher um artigo científico. Eu botei aqui alguns exemplos de onde procurar artigo, né? Você pode procurar aqui na própria Revista Brasileira de Viticultura e Enologia, no Google Acadêmico, através do periódico CAPES, do IFE, no SWAP, onde é aberto o acesso de vocês aos artigos. Alguns artigos são pagos, mas se vocês acessarem pelo SWAP do IFE, vocês têm o acesso liberado. Um portal da América do Sul, chamado Cielo, ou um outro portal aqui também importante, chamado Science Direct. Aí tem vários portais, né? Então vocês fiquem bem à vontade de escolher um artigo. E como vai funcionar isso? Vocês vão escolher um artigo relacionado a um tema. Serão 8 temas. Eu, quando era presencial, fazia um sorteio na aula. Mas como aqui a gente está online, eu vou fazer o seguinte. O grupo, vocês formem a dupla, colocam no fórum o nome da dupla e colocam já o tema que vocês vão abordar. E aí, à medida que for escolhendo o tema, esse tema fica indisponível para a próxima dupla. Então, quanto antes vocês definirem a dupla e colocarem o tema, isso já fica reservado para vocês. Então, quais são os temas? Fungos, de defeitos, flor e Brettanomyces em especial, o artigo tem que abordar isso. Rolhas, especialmente TCA, né, ou TBA, e também abordar um pouco da produção. Bactéria lática, especialmente trabalhar algum desvio fermentativo da fermentação malolática. O picada lática, o principal problema. Redução, um artigo que fale sobre a redução, né, o ácido sulfídrico, captano, etc. Um quinto, falar um pouco de tanino enológico, do insumo em si, que é adicionado ao vinho, abordar como ele é usado, etc, etc, etc.
Filtros, se alguém tem interesse em trabalhar um pouquinho de como que funciona a questão de filtros e a sua influência no vinho. Clarificante, escolher algum clarificante ou um teste com clarificante e abordar. Ou a oxidação, química ou microbiológica. Então você escolhe a dupla, escolhem o tema, e depois de escolher o tema, vão escolher um artigo relacionado a esse tema. E vocês vão explicar o artigo em um seminário para a gente, né? Online, vocês escolhem uma plataforma e tudo mais. Como vai ser essa apresentação de vocês? Então, vocês escolheram o tema, escolheram o artigo. A primeira coisa é fazer uma introdução do tema para o grande grupo. Tá? Então, se eu escolhi oxidação, eu vou falar um pouquinho do que é oxidação, como que ela ocorre, etc. E, passada essa introdução sobre o tema, vocês vão explicar o artigo, né, o que vocês escolheram. Então, tem que falar da hipótese do artigo, a justificativa do artigo, como foi conduzida a pesquisa desse artigo, explicar quais foram os resultados e as discussões desse artigo, e aí vem a análise de vocês, análise crítica de vocês sobre o artigo, e as conclusões. E, por fim, a gente abre para a pergunta do grande grupo, e perguntas minhas também, sobre essa pesquisa de vocês. Serão 2 temas por data, eu já tenho a prévia de datas, e também já tenho tempo estipulado por apresentação, mais ou menos 35 minutos, né? Mais ou menos isso. Essas são as 4 datas onde vão ocorrer as apresentações. Esse é o planejamento prévio. Pode ter alteração de data em função de como vai andando o semestre, mas já essa previsão dessas 4 datas serão 2 temas, ou seja, 2 duplas por data. E agora, né, vamos começar já um pouco do conteúdo. Já fiz essa apresentação, expliquei metodologia, falei do conteúdo que nós vamos abordar, falei de como é a nossa parte de avaliação, atividades semanais e esse seminário que compõe a parte principal da nota de vocês. E agora vamos iniciar o conteúdo, colheita e recebimento. Esse triângulo que está aqui na frente é a base do que eu quero que vocês pensem em fixem quando forem pensar em vinho. Toda a cadeia de vinho, todo vinho produzido, elaborado, ele tem esse triângulo que ele está sempre colocado em 3 alicerces. Todo vinho, ele é planejado, ele é pensado antes, com a uva no pé, antes de estar no pé, porque isso influi no tipo de poda e na produtividade esperada. Então, todo vinho de uma vinícola tem um estilo, uma proposta desse vinho. E este estilo depende do potencial. E que o nosso potencial é a nossa qualidade da uva. Isso envolve maturação tecnológica, maturação fenólica e sanidade. E isso tem que conversar com um custo. Então, todo vinho tem um planejamento de custo. Quanto esse vinho vai custar? Ou seja, eu não posso ter um planejamento de custo de fazer um vinho mais em conta se eu quero um vinho com qualidade superior, que isso me obriga a produzir menos quilos por planta, me obriga a ter um trabalho mais sério no processamento. Da mesma forma, eu não posso fazer um vinho premium, querer ter um vinho super ícone e realizar um processo complicado, um processo oxidativo, ou processar uma uva que não tem o potencial para fazer o vinho daquele custo. Tá? Isso é muito importante porque a gente está muito acostumado, especialmente quem trabalha na seção de vendas e na seção de sommelier, a falar o discurso bonito, né? Então, esse vinho é barrica de primeiro uso, colheita manual, e lá toda aquela coisa bonita. E, na verdade, o vinho custa R$30 após. Não bate a conta. Não bate a conta. Então, às vezes a gente está muito viciado no mercado e fala só coisa boa, e a gente faz umas contas básicas e vê que esse custo não bate, o potencial não bate com aquele estilo. Então, a gente está vivendo um momento onde a causa vem antes do efeito. O que eu quero dizer com isso?
Ah, você não provou o vinho, mas o cidadão X lá disse que ele ficou 12 meses barrica nova francesa de primeiro uso e colheu 1 quilo por planta. Parece que automaticamente brotou na cabeça de vocês que esse vinho é perfeito. E vocês nem provaram o vinho ainda. Então, o que eu convido vocês a fazerem é tentar fazer uma separação técnica do comercial e avaliar o efeito antes. Primeiro, deguste o vinho e perceba o efeito dele. Porque muitas vezes a causa é uma falácia, uma mentira só para ficar bonito, para manter o discurso bonito. E às vezes o efeito é o que realmente importa. E esse efeito vai depender realmente do que aconteceu. O que aconteceu sempre partiu de um planejamento sério, que se pensou um estilo de vinho desde a concepção do vinhedo, e esse estilo respeitou o potencial que aquela uva proporcionou naquele ano e conversou com o custo produtivo. Tá? Então esse é o mundo real do vinho. Eu sei que a gente vive aqui um momento no Sudeste, onde muitos empresários estão investindo em vinho, e eles não têm propriamente um desejo de ganho comercial com esse vinho. É algo que pode ser associado mais a um hobby, a um desejo pessoal, a um sonho, aonde esse alicerce de custo e planejamento não é tão rigoroso quando uma empresa que vive só da venda do vinho, que depende do ciclo completo para conseguir se manter. Então, essa fica uma análise para vocês terem no íntimo de vocês, em ter uma análise um pouquinho mais racional e pragmática da cadeia do vinho. As coisas têm que conversar, o estilo com o potencial, com o custo. E essa é a disputa que a gente tem hoje, o discurso técnico com o comercial. A gente sabe que o discurso técnico não vende e que muitas vezes o discurso comercial vende, mas não é a realidade do dia a dia da empresa. Como eu citei, a questão do potencial depende muito das maturações. Os dois tipos de maturações que nós temos é aqui está relacionada ao acúmulo de açúcares, o nosso grau, Brix, Babo ou densidade, depende, cada empresa usa uma escala, ao pH, que tende a aumentar sempre com a maturação, e a acidez total, que tende a diminuir com a evolução da maturação. E a maturação fenólica, muito importante em vinhos tintos, já que a maior parte dos compostos fenólicos estão na casca e a casca macera com o processo, divididas entre a síntese das antocianinas e a bioconversão de taninos, de moléculas monômeras para moléculas poliméricas. Né? Então, tanino menos agressivo para mais agressivo para o menos agressivo. Muitas vezes esses dois pontos não conversam. Muitas vezes você pode ter um vinho com Brix alto e maturação fenólica baixa. E às vezes maturação fenólica boa e o Brix não tão alto. É sempre bom conversar e essa maturação sempre tem que estar associada ao planejamento do vinho. Vai custar muito, vai custar pouco, qual o estilo que eu vou manter. Colheita, né? A gente sabe que de cor que o mais indicado é a colheita manual. Ela é majoritária no Brasil. Apenas uma empresa no Brasil tem colheita mecânica, que eu tenho conhecimento. A colheita manual, ela é uma colheita mais sadia, é indicada para vinhos de qualidade e de sanidade superior. Por que eu digo qualidade superior? Porque a qualidade é relativa. A qualidade de uma colheita manual está associada a uma maior sanidade da uva. É um processo que você gera menos dano físico na baga, e esse menor dano físico gera menos oxidação, e essa menor oxidação mantém seu vinho mais sadio. Aqui é uma curiosidade de colheita manual, num estágio que eu fiz em 2008 na região de Bordeaux, da França. Tradicionalmente, na região de Bordeaux, são meninas, mulheres que colhem, elas colhem nesses baldinhos, e elas colocam a uva colhida nesse recipiente que fica atrás, geralmente é um menino que segura essa bacia grande, ele fica sempre acompanhando elas vão enchendo o baldinho, colocando nesse recipiente aqui grandão atrás, e ele vira aqui
nesse lagar aqui do trator, e o trator leva a uva granel para o recebimento. Porém, em produção em maior escala, praticamente todo vinho europeu mais em conta, e vinho da Austrália, África do Sul, Califórnia, Argentina, Chile, é de colheita mecânica, né? É uma redução de custo muito alta, além de acelerar o processo. Você cobre uma área muito maior num tempo muito menor. Só que agora a gente vem nessa outro ponto, né? Essa foto aqui é importante para a gente discutir o que eu vou falar agora. Mas professor, não é melhor sempre manual em relação à mecânica? Depende. Vai depender da tua gestão de gargalos, da tua gestão de riscos. Como assim, professor? Olha essa foto aqui. Essa foto aqui é desse ano. Ela foi tirada em Bento Gonçalves. É a empresa Tecnovin, a maior processadora de suco de uva do Brasil. Ela processa 80 milhões de quilos de uva, em média. Chega a receber de 1 a 2 milhões de quilos de uva por dia. Então, você tem um gargalo. O maior gargalo de uma empresa média ou grande é o recebimento, porque as uvas costumam maturar na mesma época, a mesma uva. E aí você criou um gargalo. Então, se você for colher manualmente, uma área muito grande, você não consegue cobrir toda aquela área. Então, você se obriga, por uma gestão de gargalo, tem que usar uma máquina. Porque se a professora não vai oxidar, vai oxidar com a máquina. Mas se você não utilizar a máquina, você não vai conseguir vencer toda aquela área com pessoas. A gente percebe que cada vez tem uma redução de mão de obra para a agricultura, especialmente mão de obra sazonal, que é só a questão da colheita. Então, em muitos casos, a colheita mecânica é o menos pior, vou tentar usar essa expressão, menos pior do que colher manual, se você não vai cobrir a área toda e vai acabar perdendo a uva na planta. Uma alternativa que se faz no Brasil, que não é popular, é mecânica, numa área de uma mesma uva que fica matura no mesmo tempo, é colher um pouco antes verde, parte vai ficar na época madura e parte vai ficar sobremadura. Aí mistura as três. Mas a questão de Europa, especialmente, colheita mecânica é predominante. Então, nesse meu estágio que eu fiz aqui em Bordeaux, era só uma linha que era feita colheita manual, que era um vinho mais caro, e todos os outros era colheita mecânica. Pelo que eu percebo, vinhos europeus de até R$ 150 ou menos é colheita mecânica. Então, vinhos acima de R$ 150 que você passa a ter um pouco de colheita manual. E aqui essa gestão de gargalo, né? Então, se isso aqui fosse colhido manual e em caixa de 20 quilos, não ia vencer nem colher tudo e nem... Aqui foi manual, né? Mas aqui a grande questão é o gargalo que se forma. E que eu quero que vocês observem o porta-mala do caminhão. Toda uva colhida a granel, não está na caixinha de 20 quilos. A gente sabe que o indicado é colher em caixinha de 20 quilos, fica menos oxidado, oxida menos, protege menos, que nem estava nas fotos anteriores. Porém, um recebimento de caixa de 20 quilos demora muito para esvaziar um caminhão por completo. Então não ia vencer esvaziar o caminhão, ia ficar aqui a vida toda se fosse esvaziar de 20 em 20 quilos. Então aqui o recebimento a granel e mesmo assim a granel a fila que se forma, o calor que está no ambiente e a uva oxidando. Então o grande desafio de enólogo de vida real que vai trabalhar numa empresa é gerir gargalos, é gerir os riscos e tentar preservar da melhor forma possível um fluxograma onde que você mantenha as coisas sadias. Esse estilo que eu falei, então tem um estilo planejado, né? Então esse estilo pode ser um branco, base espumante, tinto leve. Então esse estilo vai mudar a forma que vocês vão conduzir o vinhedo. Então se é um branco mais encorpado, eu exijo talvez um brix mais alto para dar mais corpo. Se é um branco mais leve, eu não preciso de tanta maturação assim. Se é um base espumante, tem que ter um brix limite de 17, 18, se não ficar muito alcoólico. Mesma questão tinto.
está associada à maturação. Sanidade sempre tem que existir, e a maturação em função do estilo. E esse estilo vai depender do potencial, como eu disse novamente. Se a minha maturação fenólica e tecnológica, ela vai proporcionar o vinho que eu planejei previamente. Sempre eu procuro respeitar o terroir local. Não adianta numa região de clima extremamente frio você querer fazer um vinho muito alcoólico, porque não vai maturar. Ou uma região extremamente chuvosa, com dificuldade de maturação fenólica, você querer fazer um mega vinho encorpado estruturado. Não vai. Então, uma coisa muito importante, se vocês forem investir ou trabalhar como uma consultoria, é respeitar o terroir local, respeitar a condição local. Assim vocês vão queimar menos pestana e conseguir fazer um melhor vinho em função do que a região proporciona. Isso é um grande mal do Brasil, porque todo brasileiro acha que Cabernet Sauvignon dá em qualquer lugar e tem que ser Cabernet Sauvignon, sendo que é uma das uvas menos adaptadas ao Brasil, por conta do seu ciclo longo e o excesso de composto herbáceo, que exige um clima seco na época da maturação. E o custo, né? Tem que bater a conta. Vou revelar uma informação para vocês. O custo médio de uma uva de ciclo de inverno em São Paulo está em torno de 7 a 10 reais o quilo, o custo por quilo dessa uva. Então o vinho vai ser caro. Se você parte que pode custar até 10 reais o quilo do custo da uva, quanto vai custar esse vinho? Sendo que vai ter rolha, mão de obra, garrafa. Por isso que nós temos hoje os vinhos de inverno com um valor agregado mais alto, porque o custo da uva de um vinho de inverno é mais alto. Porque você tem tanto que manejar o vinhedo numa parte sem uva, depois tanto em uma parte com uva depois. Então você tem o dobro de custo para a mesma colheita. Questão de sanidade, né? Então é o grande tendão, é a parte que mais entristece o viticultor e o enólogo. Anos difíceis, anos ou com oídio, ou míldio, ou podridão da uva madura, que é a glomerela. Nesse caso aqui é a glomerela. No caso aqui nós temos a botrytis. Excesso de chuvas complica. E se você não fez um tratamento preventivo de glomerela, ela pode estourar mesmo com clima seco. Há um grande problema porque vocês têm que respeitar as carências dos defensivos agrícolas. Então, 7 dias é os mais fracos. Então, você fica numa hora que você não pode mais colocar nada. E aí tem que ter um pouco da colaboração do clima. Então, essa gestão de podridão e sanidade é muito importante. E é muito mais importante no tinto do que no branco. Porque no tinto vai processar com a casca. Então, todo o dano que o fungo faz na película vai passar algum sabor desagradável para o vinho, né? Então precisa ter um trabalho nesse mosto. E no caso do branco é menos prejudicial, tentando dizer isso, porque você vai prensar e a casca vai ficar fora do processo. E aqui aqueles gráficos que mostram um pouquinho dessa questão de tentar conciliar a maturação tecnológica, que é o meu acúmulo de açúcares, aqui em vermelho, com a minha degradação de ácidos, aqui azul, junto com a minha maturação fenólica, que é o acúmulo de antocianina e a questão de composto fenólico na semente. No caso, vai diminuindo, vai ficando menos adstringente. Então, esse é o desafio do enólogo, é acompanhar a maturação tanto fenólica quanto tecnológica de acordo com o vinho proposto. E isso envolve também a questão aromática da maturação fenólica. Então a gente vê aqui nesse gráfico da direita que mostra muito algo que ocorre muito com as uvas Sauvignon, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Carmener, principalmente, que são os compostos vegetais, as metoxipirazinas, o tal pimentão verde, né? Que ele sempre decai com a evolução da maturação. Então é importante não ter em excesso o composto vegetal. E esse compostinho bonitinho, que é os norisoprenoides, que são os precursores aromáticos do frutado. Eles precisam também de um tempo ou mais na colheita para ir aparecendo. E esse da direita é um alerta aqui
para vocês não é quanto mais tempo a uva na planta, melhor. Chega uma hora que a sobrematuração, mesmo que o clima permite, um excesso de Brix, vamos lá, acima de 25, pode ser prejudicial para o vinho de vocês, porque você já começa a perder antocianinas, começa a perder taninos bons, que são os taninos da película, que são os taninos menos adstringentes. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, não é? Quanto mais tempo, melhor também. Você tem que adequar o ponto de colheita. Novamente, eu quero esse é o gráfico que fica. Colheita vai depender de um planejamento. Esse planejamento é o estilo de vinho que vocês vão produzir, que tem que estar conversando com o potencial do que aquela uva permite e associado a um custo adequado que vocês estão planejando para aquele vinho. Vocês têm que tentar fechar a cadeia. Nessas operações pré-fermentativas, né, que é a colheita, recebimento, essa manipulação inicial do mosto, tudo que o enólogo quer são dois pensamentos: potencializar qualidades e reduzir deficiência. Que deficiência? Veio com um pouco de botrytis. Então tem que usar um pouco mais de SO2, porque a botrytis traz junto com ela enzimas oxidantes, lacase e tirosinase, que vão destruir o mosto de vocês. Então uma forma de reduzir uma deficiência, no caso de excesso de botrytis, é um pouco mais de SO2. Potencializar a qualidade. Veio uma uva muito boa, muito bacana, uma uva tinta. Por que não fazer uma maceração pré-fermentativa a frio para potencializar a extração desses compostos que estão bacanas? Então, essa questão de como montar, como pensar um vinho, vai em função da uva que vai chegando, que foi pensada lá atrás, onde as ações foram encadeadas para chegar onde estão. E a gente sempre tem que ter em mente o quê? O mosto é 10 vezes mais oxidável que o vinho, por não ter o álcool. Então, nós sempre temos que pensar em proteger da oxidação, pensar um fluxograma, pensar um planejamento industrial que previna o meu produto de oxidação. E oxidação de sabor, de cor e de aroma. Não é reversível, uma vez oxidado. Como eu citei, né, o indicado em preservar a oxidação é a colheita manual, com caixas de 20 kg furadas, com a observação da gestão de gargalo. Se eu percebo que eu não vou conseguir processar tudo com o meu recebimento, é menos pior utilizar um recebimento a granel e não em caixa, e agilizar esse recebimento, do que não conseguir processar toda aquela uva no dia e ficar de um dia para o outro aquela uva no caminhão e fermentar no caminhão. Então a gestão de gargalo é muito importante, por isso que não há uma forma 100% adequada, por conta que você tem que se adaptar à realidade da empresa, o que ela consegue fazer, quais são as ferramentas disponíveis. E a premissa que eu passo agora é o mais indicado quando possível, colheita manual, em caixa de 20 kg e, se possível, uma colheita escalonada. Você colhe sempre as partes mais maduras e depois fazer novas passadas com o tempo. Aqui é a imagem do a granel. Então, essa aqui é uma imagem da vinícola Aurora, que melhorou muito a sanidade dos vinhos de entrada dela com colheita a granel, que você agiliza o processo, você oxida menos e dinamiza, você deixa um vinho mais sadio. Porém, tem seu problema, né? Acaba oxidando mais, só que se oxidar mais depende do planejamento e do custo também. Lembrem, colheita manual é uma pessoa colhendo, é muito mais trabalhoso. Então, se você quer fazer um vinho de R$20, R$30, às vezes, uma grande empresa, né? Às vezes ela bota na planilha lá, não cabe uma colheita manual, tem que ser a granel. Então a gestão de gargalos é tanto por qualidade quanto para entrar no custo daquele vinho. Toda vinícola tem essa questão de pesagem e separação por variedade.
o tradicional de qualquer vinícola mundo afora é essas balanças de caminhão. Então chega aqui o caminhão já com agendamento prévio, tudo planejado para entregar, pesa na entrada, pesa na saída e a diferença do peso é a quantidade de uva que tinha no caminhão. Análise química, né? Já é feito um acompanhamento de maturação fenólica, o enólogo é um viticultor, então vocês, à medida do possível, vocês já estavam acompanhando a evolução da maturação dessa uva no campo, mas chegando na vinícola tem que novamente refazer as análises. Então verificar concentração de açúcar, concentração de acidez e o pH. Esse é o feijão com arroz, feijão com arroz. Dá para melhorar esse feijão com arroz. Você pode fazer uma análise de cor, de antocianina, aí precisa de um espectrofotômetro, análise de acidez volátil, caso a uva de vocês já veio com algum problema de oxidação do campo, você pode determinar a acidez volátil dela já. Potássio, é bem mais, aí é avançado mesmo, né? Potássio algumas empresas só que fazem, para determinar o quanto o pH de vocês vai subir com o processo. E uma outra análise, verificar a maturação fenólica de forma analítica. É possível fazer isso. O nome da metodologia chama-se GLORIS. Ela é um pouco chata de fazer, porém é possível você determinar a maturação fenólica da uva de vocês. Em resumo, gente, da aula de hoje, espero que seja do agrado a aula. Como eu falei, estou sempre aberto a gente adaptar para ter a melhor relação de aprendizado nesse ensino remoto, que a gente está se adaptando todo mundo, e alguns passando por dificuldades. O resumo do significado de vocês é avaliar sempre de forma macro a questão, sempre avaliar as possibilidades e sempre começar a pensar planejamento. As coisas têm que ser planejadas previamente. E toda vinificação é um encadeamento de ações. Então, se vocês pretendem planejar um vinho de qualidade superior que vai custar mais caro, porque envolve mais processos, as ações têm que estar encadeadas. Da maturação da uva, da sanidade da uva, dos processos realizados durante toda a vida desse vinho. E isso vai incluir gestão de riscos e gargalos. Como eu disse, né? O que é o menos pior. Tá? E a relação causa e efeito. Né? Então, vocês começar a convidar vocês a tentar separar um pouco quando o discurso comercial do técnico. Vocês não vão conseguir utilizar uma conversa técnica na área comercial, porque não é bem-vindo, né? A verdade às vezes incomoda, mas vocês internamente não podem ser contaminados pelo discurso comercial. Vocês sabem que no ambiente industrial, produtivo, em qualquer lugar do mundo, as coisas acontecem de um jeito e são explicadas de outro, e aí o consumidor recebe esse engodo, né? E tu olha no custo do vinho e degustando ele, você percebe que não foi realmente aquilo que aconteceu. Vou citar um caso típico para vocês. Tem uma vinícola na Argentina, uma cooperativa, que sozinha ela produz mais do que o Brasil inteiro de vinho fino. Então nós somos um player pequeno no mundo do vinho. Então tudo que muitas vezes as grandes vinícolas brasileiras, em comparado com grandes vinícolas europeias da América Latina, nós não temos grandes vinícolas em volume, apenas médias vinícolas. Tá? Então nós somos considerados, nem em escala, muito pequenos em volume. E em porte de empresa. Poucas empresas brasileiras têm porte grande e, comparado com as de porte grande de outros países, elas se tornam médias. E uma outra coisa que eu percebo muito, e há um certo preconceito com produção de vinícola grande. E isso é errado, porque uma vinícola grande ela possui várias vinícolas dentro de uma mesma vinícola. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter um recebimento para um vinho A e um recebimento para um vinho B. Um processo, um maquinário para linhas diferentes de vinhos. E, em alguns casos, enólogos diferentes para linhas diferentes de vinhos. Então, a mesma vinícola que faz um vinho de R$20, grande, faz um vinho de R$1.000, R$500. E não foi dado o mesmo processo.
O planejamento foi diferente, mesmo sendo a mesma empresa, o planejamento é diferente. O caso mais comum, vamos lá, Concha e Toro, faz desde o reservado, que é um vinho extremamente simples, adequado ao seu custo e ao seu preço, e faz o Dom Melchior, que é o vinho ícone deles, que custa ali 500 mil reais a garrafa. É a mesma empresa. Teve o mesmo processo? Teve a mesma uva? Não, mas é a mesma empresa. Ou seja, é mais de uma vinícola dentro da mesma vinícola. Isso ocorre também com vinícolas nacionais, que tem desde vinhos mais simples, adaptados ao custo. O vinho não é ruim, sinceramente, o vinho só é mais simples, que está conversando com o seu valor. Ela tem um vinho melhor, mais superior, com mais cuidado, porém, com um valor mais alto. E aqui uma frase que eu ouvi de um enólogo brasileiro, que aparece muito nas redes sociais, que é o enólogo chamado Miguel, é um dos enólogos do Grupo Miolo. Uma frase que ele falou que eu guardei para mim. Ele falava: volumes pequenos, a produção pequena, dá liberdade para o enólogo. Volumes grandes, produções maiores, é responsabilidade para o enólogo. É muita coisa em jogo. Então, essa dualidade de liberdade com responsabilidade acompanha a vida do enólogo, e você lidar com os dois é um desafio, né? Você consegue ter mais liberdade em alguns momentos e outros você precisa ter mais responsabilidade em função do volume que você é responsável. Gente, obrigado pela atenção. Essa era a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Lembrem de já colocar ali no fórum do tópico de hoje a dupla de vocês e o tema de vocês. Depois a gente faz uma separação das datas. E à medida que for escolhendo os temas, ele fica já bloqueado para vocês, né, para a dupla de vocês. Então, bom semestre acadêmico a todos e até semana que vem na nossa próxima videoaula.